Você tem uma equipe de louvor atuante e eficaz, mas sente que ainda está faltando alguma coisa? Um dos maiores erros que nós corremos em caminhar no ministério é levar a nossa equipe adiante sem oferecer a eles a possibilidade de ter alvos que sejam mensuráveis, realistas, alegres, que sejam alvos que eles tenham junto conosco. Se o seu alvo até hoje tem sido ter uma equipe de louvor para tocar no culto de domingo, então eu quero te dar uma boa notícia. Você já atingiu o seu alvo. Mas e agora? O que tem pela frente? E o que você vai fazer para descobrir o que Deus tem para vocês, esse mais que existe para vocês lá na frente? Eu tenho algumas sugestões. Eu não acho que você deve fazer exatamente tudo que eu vou te dizer, mas eu gostaria que essas sugestões te inspirassem a, juntamente com sua equipe e a liderança da igreja, buscarem alvos que sejam realistas, mensuráveis, atingíveis, cronometráveis e que sejam um motivo para unir a sua equipe como algo muito bonito que existe para vocês lá na frente. Primeira coisa que eu quero dizer, pense em multiplicação. Quais são os cantores, os músicos, os ministros, os técnicos de som, os compositores que a igreja vai ter daqui a 5 anos, 10 anos? Quando nós pensamos em multiplicação, nós temos obrigatoriamente que pensar na próxima geração, investir nas crianças, nos pré-adolescentes. Hoje eu tenho uma filha de 12 anos que é apaixonada por música, que fala que música vai ser a carreira dela desde 4, 5 anos atrás. Então, se você encontra crianças e pré-adolescentes assim na sua congregação, invista nessas pessoas. Pode ser que elas comecem a dar frutos muito antes daquilo que você imagina. E multiplicação, tem muitas coisas que você pode fazer. Você pode pensar em estratégias para médio e longo prazo, como criar uma escola de música na igreja, que vai incentivar crianças e pré-adolescentes e jovens também a se aprimorarem musicalmente. Você pode já ficar de olho naqueles que já estão começando a tocar, que tem algum talento artístico. E ficando de olho, você começa também a dar oportunidade para cada um de acordo com aquilo que eles conseguem fazer. Não é no culto de domingo à noite, o culto mais importante, que você vai dar oportunidade a um músico iniciante. Muitas vezes é num grupo caseiro, é numa reunião menor. E é assim que as pessoas começam a ganhar a atenção, o respeito e a ter carisma para com a congregação. Isso é muito importante. Então, pense em multiplicação. E eu não estou aqui para te dar todos os passos e todas as ideias para multiplicar, mas para jogar essa ideia. E assim você, junto com sua equipe e junto com a liderança da igreja, você pode desenvolver essa ideia. Uma outra coisa que eu te sugiro fazer é gerar na igreja eventos que mostrem e que treinem a igreja em qual é a visão, o coração, a paixão que você e o Ministério de Louvor têm. Se Deus tem levantado você e o seu grupo com a bênção da liderança da igreja, com acompanhamento pastoral, então vocês são formadores de opinião dentro da igreja. Eu não estou falando de estilo musical, eu não estou falando de linguagem usada. A maioria dos grupos musicais quer atingir somente os jovens. É muito importante que você saiba ser inclusivo e gerar eventos que abençoem toda a igreja, desde as crianças até os mais velhos. Então você pode criar seminários, conferências, congressos, noites de louvor, convidar bandas. Se você não tem muita finança, se você não tem muito caixa disponível, você pode convidar um líder de louvor, uma equipe de louvor de uma outra igreja. Com certeza eles não vão te cobrar, ou se eles te cobrarem, não vai ser tanto, vai ser provavelmente a gasolina. Aí você oferece um lanchinho para abençoar os irmãos, você oferece um jantar, cria um intercâmbio. Esse tipo de coisa é muito bom, mas não deixe de investir, seja na sua equipe, seja na igreja, com eventos específicos na área de louvor, que mostrem, que deem a eles uma base bíblica, as razões pelas quais nós adoramos, né? E isso tudo deve ser feito com muito respeito, com muito carinho, mas também com muita alegria. Encoraje a sua equipe de louvor a compor. Essa é uma outra sugestão. Compor músicas próprias. Você vai ver que no começo, quando a gente está começando a compor, sai muita coisa que não é legal, muita coisa que é ruim. Saem rimas ruins, saem melodias infantis, mas é parte do processo, a gente precisa disso. E algumas dessas melodias que a gente pode até achar que são ruins, são apenas simples. Mas aprenda a valorizar a simplicidade, aprenda a valorizar os pequenos começos, e incentive e recompense os seus novos compositores
cada vez que eles mostrarem. Saiba que é muito difícil um compositor mostrar uma música nova. Tem muito medo, ele está com medo de ser criticado, ele está com medo das pessoas não gostarem. Então mantenha um clima saudável, maduro, para ouvir uma composição nova, para apresentar uma composição nova. E saiba premiar. Se a música for boa, inclua essa música no seu repertório. Se ela precisar de ajustes, ajude os novos compositores com ajustes. Gere um clima legal de parceria, porque parceria ajuda. Um faz a letra, outro faz a melodia. Às vezes os dois trabalham juntos nas duas coisas. Isso é uma coisa muito legal. Parcerias são sempre saudáveis em composição de boas músicas. Muitos líderes de louvor, líderes de ministérios de igrejas pelo Brasil afora já vieram para mim dizendo: o meu alvo é gravar um CD. Eu acho ótimo. Grave um CD, grave 2, grave 3, mas saiba que isso não é o fim da linha. Não é a coisa mais elevada que você vai poder fazer pela sua igreja. A gravação de um CD de uma igreja local deve ser a documentação da adoração daquela igreja, e muitas vezes é uma arma evangelística, é uma recordação carinhosa que nós temos para levar para casa, que nós participamos da história da igreja. Então, tenha alvo de gravar CDs. Tenha alvo de gravar CDs com composições próprias, que a igreja já aprovou e canta. Mas saiba que tem muito mais para você do que isso. Uma outra coisa que você pode fazer é criar um material didático, seja para a sua equipe de louvor ou para a igreja. É verdade. Você pode, inclusive, montar uma equipe de fora do Ministério de Louvor que entenda, saiba escrever bem, que saiba criar bem e comunicar uma mensagem, um estudo bíblico e transformar isso numa apostila que não precisa ser enorme, ser grande, mas que vai comunicar os valores éticos, os valores de conduta pessoal, os valores de visão da obra para a igreja e para a equipe de louvor. Pensando que no futuro vocês podem lançar um livro que vai ser bênção nacional, que vai ajudar outras equipes de louvor. Vocês podem bloguear, vocês podem incluir material na internet e serem uma referência na sua cidade, no seu estado ou nessa nação. Crie oportunidades evangelísticas e missionárias para a sua equipe. Tá aí uma outra coisa a fazer. Eu digo isso, inclusive, para aqueles que já têm uma equipe de louvor com uma qualidade super legal, que toca bem, que canta bem, uma equipe que está pensando, e agora? Nós já fizemos tudo isso, podemos até fazer um CD, mas e depois? Eu digo para vocês, separe um feriadão, separe alguns dias de férias, entre em contato com alguma agência missionária ou com alguém que tem experiência. Às vezes a sua igreja pertence a uma denominação e essa denominação tem oportunidades evangelísticas de férias. Insira a sua banda nesse contexto de evangelismo e de missões e você vai ver que investimento tremendo isso vai ser. Muitos até podem encontrar vocação ali. E eles podem completar com um talento já mais refinado e mais apurado aquilo que aquele campo missionário precisa. E uma outra coisa que eu quero dizer para você fazer: tenha sempre a mente aberta para multiplicar o seu ministério dentro da própria igreja, em departamentos como Ministério Infantil, o grupo de adolescentes, o grupo de senhoras, a reunião de oração. Você precisa multiplicar a atuação da sua equipe. E essas também são grandes oportunidades, como eu já falei, para aqueles músicos e ministros de louvor que estão começando a ter mais desenvoltura, a treinarem ali, os seus acertos e os seus erros. Essas são apenas algumas ideias. Pensar em multiplicação, realização de eventos, encorajar a equipe a compor, gravar um CD, criar oportunidades evangelísticas e missionárias, multiplicar a atuação do ministério dentro da sua própria igreja. Você pode, junto com a sua equipe, com a liderança da igreja, vocês podem chegar a conclusões que essa lista pode ser muito maior e acrescentar. Depois você vai me escrever e me dizer: Beto, nós tivemos tais ideias de como nós podemos chegar ao próximo nível. Deus te abençoe. Para seminários com sua equipe de louvor, escreva para contato@betotavares.com. Para assistir outros vídeos tutoriais, visite betotavares.com.